Lembrando que o Freud institui a primeira instituição psicanalítica, que é a AIPA, né, que é a Associação Psicanalítica Internacional, e que está aí até hoje, né? E que mesmo depois de 100 anos do nascimento, né, da psicanálise, a formação do analista ainda é um desafio para as instituições psicanalíticas. Então, a nossa pergunta de hoje é justamente o que está em jogo na formação do analista. O que é essa formação, né? Então, para isso, eu, na chamada dessa palestra, recomendei aí o texto. Recomendei, é ótimo, porque o nome do texto é Recomendações ao Médico para Tratamento Psicanalítico, de 1912, né? Então, nesse texto, o Freud já faz referência no que diz respeito como é que se forma, como é que se transforma um analista. Abre aspas, né? E ele diz, através da análise dos próprios sonhos. Todo aquele que quiser executar uma análise dos outros deverá primeiro submeter-se a uma análise junto a um especialista, né? A um psicanalista. Então, nós temos aí já um primeiro aspecto, um dos primeiros elementos da formação do analista. Toda a formação do analista começa pela análise do candidato a psicanalista, né? Essa é a condição sine qua non, né? Sem análise pessoal não é possível se tornar um psicanalista. E ele alerta, se dá via análise pessoal e não via acadêmica, uma formação acadêmica. Então, esse é um outro aspecto. A formação do analista não se dá na universidade, não se dá nesse modelo da formação acadêmica. Apesar de muitos de nós ter se encontrado com a psicanálise, né, na universidade, mas não é na universidade que se formam psicanalistas. E isso Freud já alertava em 1912. Porque a transmissão da psicanálise não segue os moldes do ensino da universidade. Né? A psicanálise não é uma disciplina que propõe aí procedimentos para que ela seja apreendida, né? E que seja meramente aplicada na clínica, né? Como se você fosse aprender a teoria para depois aplicar na prática, né? Então, nós não temos essa formação, não é essa formação. Muito antes, pelo contrário, o que está em jogo é justamente o inconsciente. Então, o inconsciente daquele que pretende se tornar analista. Então, para Freud, já em 1926, ele vai tratar o fator individual sempre terá na psicanálise um papel maior do que em outras áreas. Ou seja, o sujeito está em jogo na formação do analista, mais especificamente o inconsciente daquele que pretende se tornar analista. Então, acredito que isso para a gente é extremamente relevante, porque, diferente de outras formações, a formação do analista requer uma condição: desejo. O desejo daquele que pretende se tornar analista. E o desejo é singular, intransferível. Né? Então, podemos pensar que essa é a base da formação. Né? E lembrando que o Freud chama atenção, é preciso que o candidato trate do seu inconsciente, ou seja, que possa fazer a sua análise.
né? E nesse mesmo tempo, o analista vai fazendo outras articulações, mas a base é essa, né? Então partimos desse princípio.